Aqui é a aula 8 do T2. Hoje vamos aprender o lugar onde múltiplos tempos gráficos se encontram. Afinal, esses lugares se tornam os suportes e resistências mais fortes. O que vamos aprender especificamente? Se as sombras do gráfico mensal, semanal e diário se sobrepõem, você pode confiar. O essencial é ler a textura e não unidades de tempo exatas. Bitcoin, petróleo 4. Qualquer mercado opera com o mesmo princípio. Você consegue ver duas linhas, vermelha e azul, no gráfico diário de Bitcoin na tela agora? Quando vários períodos se reúnem no mesmo lugar assim, o preço parou. Rebate bem ali. Compartilhe nos comentários em qual gráfico você testou e confirmou este princípio. Na tela do gráfico semanal que você vê agora, as pontas superior e inferior dos candles são chamadas de sombras, pavio. Essas sombras registram o quão alto o preço subiu ou o quão baixo caiu durante aquela semana. E se a sombra do gráfico mensal, a sombra do gráfico semanal e a sombra do gráfico diário tocarem exatamente na mesma faixa de preço? Isso significa que vários ciclos de tempo, desde os candles curtos, diários e horários, até os longos, semanais e mensais, reagiram exatamente naquele ponto. Este é um sinal muito forte. Significa que todo mundo, desde o trader de tempos gráficos menores até o investidor de longo prazo em tempos maiores, está de olho nesse patamar. Por isso, esse lugar não funciona apenas como um suporte ou resistência simples, mas sim como uma parede grossa. Este é o lugar forte que estamos procurando. Confira você mesmo na tela agora. Agora reduzimos o tempo no mesmo Bitcoin para olhar o gráfico diário. A tela agora mostra exatamente isso. Veja só! A linha vermelha está servindo de suporte segurando por baixo, e a linha azul está atuando como resistência barrando por cima. É o ponto onde o que vimos no gráfico semanal se sobrepõe ao gráfico diário. Quando olhamos para a zona de sobreposição, os candles tendem a rebater ou encontrar apoio ali. Esse é um padrão frequentemente observado nos gráficos na prática. Afinal, os movimentos de múltiplos tempos se encontram em um só lugar. Quando vários tempos gráficos apontam para o mesmo lugar em coro, a reação do preço fica muito mais forte. Confira esse padrão diretamente na tela agora. Desta vez pulamos para um mercado completamente diferente. A tela agora mostra o gráfico diário de uma ação da B3, a petróleo 4. É igualzinho às criptos. A linha vermelha apoia por baixo e a linha azul barra por cima. A cor do gráfico é diferente, mas o papel é o mesmo. Confira direto na tela. Seja no Bitcoin, na petróleo 4 ou em commodities, não importa o tipo de mercado ou ativo, o princípio de que as sombras de vários tempos se sobrepõem continua funcionando igualzinho. Chamamos isso de versatilidade, e essa é a maior arma desta estratégia. A mesma lógica se aplica a qualquer gráfico. Agora vou te mostrar a prova mais extrema. Olhamos para o gráfico de 777 minutos, que quase ninguém usa no mercado real. A tela agora é exatamente isso. As regras funcionam perfeitamente mesmo em um gráfico fora do padrão assim. Veja só! A linha vermelha faz o papel de suporte e a linha azul de resistência. Você pode ver isso diretamente na tela. O que isso significa? Não quer dizer que você precisa usar exatamente este ou aquele tempo gráfico, mas sim que o essencial é ler a textura, suporte e resistência, visível dentro daquele gráfico. Não se trata de acertar o nome do tempo gráfico, mas de ler a textura para saber se este lugar é forte. Esse é o verdadeiro segredo desta aula. Ao olhar vários tempos ao mesmo tempo, a ordem importa. Olhe o gráfico mensal primeiro, já que ele se forma ao longo de um período muito mais longo, sua tendência é a mais difícil de romper. Depois o semanal, e por fim o diário. O sinal mais forte é quando esses três apontam para a mesma direção.
Mas e se o mensal e o semanal apontam para cima, mas o diário aponta para baixo? Isso é um estado de conflito onde os sinais se cruzam. O que fazer quando há conflito? A resposta é simples: espere. Esperar até que o conflito se resolva e os sinais fiquem alinhados é a estratégia mais inteligente. Forçar uma entrada é como se jogar para dentro de uma casa sem estrutura. Lembre-se de que saber esperar também é uma excelente decisão de trading. Na próxima aula 9, vamos aprender o conceito de relação risco-retorno com a pergunta: quão longe está o alvo? Resumo da aula 8. As sombras dos gráficos mensal, semanal e diário precisam se sobrepor no mesmo lugar para formar um suporte ou resistência forte. O segredo é ler a textura, a sobreposição de suportes e resistências, e não um tempo gráfico específico. O mesmo princípio funciona em qualquer gráfico, seja em cripto ou em Vale 3 ou Petróleo 4. E a dica prática mais importante é que, quando o gráfico mensal e o diário dão sinais contrários, o mais seguro geralmente é esperar até que os sinais estejam alinhados. Na aula 9, você vai aprender o conceito de relação risco-retorno, ou seja, quão longe está o preço do seu alvo. Saber isso ajuda a avaliar direitinho a distância entre o suporte e a resistência. Se a aula de hoje te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Volto com mais aulas boas de gráfico. Este curso é para fins educacionais e não constitui recomendação de investimento. Todas as decisões de compra e venda e a responsabilidade são inteiramente suas.